Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinário do Canal Solar. Aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Henrique. Eu sou repórter e jornalista aqui do Canal Solar e hoje nós estamos reunidos em mais uma terça-feira para debater mais um assunto de suma importância no setor fotovoltaico nacional. Hoje nós vamos falar sobre armazenamento de energia e discutir qual é o mais vantajoso, se são as soluções de baterias ou em hidrogênio verde. E para a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, a gente conta hoje com a participação do José Marangon, ele que é diretor da MCE, e também do Frederico Freitas, diretor da H2 Verde, que vão trazer todo um panorama acerca desse assunto envolvendo o armazenamento de energia, um assunto que está em alta no mercado mundial e também no mercado nacional. E a gente vai discutir esse assunto, trazendo todas essas informações para vocês, tá bom, pessoal? Já estão presentes aqui com a gente o Teocir Rosseto, o Gabriel Herman, também o Jean Frank de Almeida. Já temos a participação de muita gente aqui na nossa transmissão. Obrigado, viu, pessoal, pela participação de vocês, por estarem com a gente em mais um webinário do Canal Solar. Antes de eu passar a palavra para o José Marangon e também para o Frederico, eu tenho alguns recadinhos importantes para vocês, tá, pessoal? Como já é de praxe nesse nosso webinário, né? Estamos ao vivo, então não se esqueçam de curtir, de comentar e, se possível, também de compartilhar essa nossa transmissão com colegas e amigos do setor fotovoltaico. Essa é uma forma do algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo ele é relevante e também merece chegar até outras pessoas, até outros profissionais do setor fotovoltaico. Então não esqueçam de curtir, comentar e, se possível, também compartilhar. Ajuda também, obviamente, o trabalho aqui do Canal Solar. Essa transmissão, pessoal, estamos ao vivo no YouTube, né? Então essa transmissão ela ficará disponível no canal do YouTube, caso vocês queiram rever algo que foi apresentado pelo Marangon e também pelo Frederico aqui ao longo desse nosso webinário. É só vocês acessarem depois que acabar essa nossa transmissão no YouTube do Canal Solar, o vídeo já vai estar disponível na íntegra para vocês, tá bom, pessoal? Por fim, mas não menos importante, participem desse nosso webinário com a gente, mandem aqui para a gente nos comentários as suas dúvidas, os seus questionamentos. Surgiu alguma dúvida sobre um tema que está sendo apresentado pelo Marangon, por um tema que está sendo apresentado pelo Frederico? Não tem problema, caminha para a gente aqui nos comentários. Ao final da nossa apresentação, a gente passa as dúvidas de vocês, tira todos esses questionamentos que vocês tiverem acerca do tema, que, como vocês mesmos sabem, é um tema muito importante para o setor fotovoltaico nacional. Tá certo, pessoal? Obrigado aí pela participação de todos vocês. Professor José Marangon, tudo bem contigo? Frederico, tudo bem com vocês? Tudo bem com os amigos? Tudo bem. Boa noite a todos aí. É um prazer estar de novo aqui no Canal Solar, participando aqui desse webinar. Henrique, boa noite. Boa noite, professor Marangon. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui reunido com vocês. Legal, excelente. Pessoal, então a gente vai subir agora a apresentação dos nossos profissionais que vão trazer e destrinchar tudo sobre o assunto aqui para vocês, tá? Eu vou me retirar, como de costume, para que vocês possam focar as atenções única e exclusivamente nos nossos dois profissionais, nos nossos dois convidados de hoje e possam, obviamente, absorver muito conteúdo com eles. São profissionais muito gabaritados dentro do mercado fotovoltaico nacional e também internacional. Então, fiquem com eles, pessoal. Aproveitem esse conteúdo que está sendo disponibilizado hoje. Eu volto com as dúvidas de vocês, tá bom, pessoal, ao final da nossa apresentação. Marangon, é contigo. Frederico, excelente webinário para a gente. Obrigado, Henrique. Obrigado. Tá? A ideia nossa aqui, boa noite a todos aí de novo, né? Obrigado aí pela participação, pela audiência. A ideia que a gente teve, eu e Frederico, aqui nesse webinar, foi tentar abrir um pouco os espaços aí, né? Sobre os conceitos aí de bateria e hidrogênio e ver como é que está a situação do armazenamento, tanto aqui no Brasil como a nível mundial. E, basicamente, a gente focou aí nos dois, né? Bateria e hidrogênio, né? Porque a gente acredita que no Brasil, hoje, a gente teria três grandes tecnologias, né? Para a gente poder trabalhar, que seria a bateria, o hidrogênio e as hidráulicas reversíveis, tá? Então, a gente está trabalhando nisso e, às vezes, a gente já começa a ter um consenso sobre isso. E, quem sabe, até um armazenamento combinado,
que é uma nova versão aí que a gente já está observando. Pode passar o slide. Então, inicialmente, o que é o armazenamento? Armazenamento no setor elétrico, na rede elétrica, é você absorver energia elétrica e depois entregar a energia elétrica, tá? Essa lâmina a gente apresenta, inclusive, no curso aí do Canal Solar, que está tendo essa semana, específico, um curso sobre armazenamento, e ele foca muito na questão da bateria. Então, se vocês quiserem fazer um curso, o curso já está funcionando há 2 anos, tá? Então, é bastante interessante para quem quer entender melhor o que é o armazenamento. Então, o armazenamento é como se fosse um coringa do sistema elétrico. Ele pode entrar tanto na geração, ali do lado esquerdo, na transmissão e distribuição, como nas diversas formas de consumo, tá? Residencial, comercial, refrigeração, indústria. Então, ele diria o seguinte, que é um novo ente que aparece, tá? E vem suprir grandes necessidades aí que nós temos hoje no setor, quando a gente pensa aí na questão da descarbonização e a entrada das renováveis. Pode passar o slide. E aí, a gente mostra, essa é uma lâmina, inclusive, que a gente mostra no curso, onde a gente diz assim, o que é o armazenamento? Quais são os tipos de armazenamento? Então, nós temos um armazenamento mecânico, que basicamente o carro-chefe são as usinas reversíveis, tá? As hidráulicas reversíveis. Vocês têm o armazenamento eletroquímico, onde aí nós temos as vedetes, que são as baterias de íon de lítio e chumbo ácido, tá? O armazenamento químico, que é aí o hidrogênio, que é uma outra vedete nesse segmento, e temos uns outros que são pouco falados, mas existem aí. Então, esse quadro aí mostra as várias tecnologias que a gente tem hoje de armazenamento. No nosso webinar hoje, a gente vai focar em 2, o eletroquímico, que são as baterias, e o químico, que é o hidrogênio. Pode passar o slide. E aí, aqui mostra mais ou menos, dado as tecnologias, como é que a gente tem as aplicações, né? Então, a gente vê que o hidrogênio ele tem uma propriedade de poder armazenar mais a energia e atuar em horas, tá? E isso é importante, porque quando a gente olha essa característica, você já olha a aplicação. Então, para armazenamento em horas, tá? Com capacidades elevadas. Esse é um ponto importante do hidrogênio. A gente vai discutir isso aqui. E baterias, ela fica meio vamos dizer, ela quase que é um coringa também, né? Mais do armazenamento, e ela vai desde dos milissegundos até os minutos e até as horas. Só que aí ela tem uma limitação em horas, que a gente fala muito, no máximo aí umas 4 horas que a bateria sustenta. Então, esse é o ponto que a gente vai tentar observar aqui hoje. Pode passar. Bom, e aí vem a nossa conversa aqui, o bate-papo que eu quero ter aí com o Frederico. A questão é, como é que a gente pensa na bateria e no hidrogênio quando a gente olha um problema e quer ter uma aplicação, tá? No caso a gente acaba usando bastante a questão dos atributos, né? É muito importante que a gente olhe vários pontos para tentar definir que tecnologia eu devo utilizar, tá? Então, a gente fez aí um quadro que a gente coloca do lado esquerdo o atributo, coloca o hidrogênio e a bateria e tenta classificar eles. Eu vou falar um pouco de cada um junto com o Frederico. Frederico, você me ajuda aqui um pouco, tá? É o seguinte, primeiro, potência. As baterias, aí eu vou começar já com as baterias. As baterias, elas começaram já há um bom tempo, né? A gente já conhece bateria, mas muito ali na microeletrônica, né? As baterias foram utilizadas bastante na questão dos celulares, depois estão indo nos carros elétricos e agora estão indo em potências maiores para o grid, né? Para a rede elétrica. E aí a gente estende aí distribuição e transmissão, tá? Então, a potência, ela é bem flexível, mas ela tem
um limite superior. O hidrogênio, Frederico. O hidrogênio, professor Marangon, a célula combustível, na verdade, ele é um produto relativamente novo se você for comparar com o tempo de desenvolvimento tecnológico de bateria. Mas até deixei em branco aí no quadro, para ordem de grandeza, por exemplo, a gente pode falar de um carro de passeio que já existe aí em escala comercial, com uma saída de 100 kWh, né, que é um veículo de passeio já de uma marca muito conceituada, que já tem modelos aí rodando em pistas de teste, né? O que vai determinar a escala deste produto, o aumento de potência nominal? A necessidade de desenvolvimento de pesquisas para materiais críticos indispensáveis para que as células combustíveis tenham condições de operar em escala comercial e com competitividade, né? O que eu gostaria de colocar aqui nessa primeira intervenção é que, do ponto de vista conceitual, quando a gente fala em bateria, nós estamos falando em um armazenamento de elétrons, né? Quando nós falamos de hidrogênio, nós estamos transformando esses elétrons em uma molécula e vamos armazenar essa energia em formato de molécula, em um formato químico. Então, no fundo, o que está provocando essa verdadeira corrida pelo hidrogênio no mundo é que os países que não conseguem produzir energia renovável, quer seja por falta de espaço, quer seja por limitação de recursos naturais, eles estão investindo no hidrogênio, porque o hidrogênio é uma forma de você transportar energia, né? Não em formato de elétron, mas em formato de molécula, né? Então, essa a mensagem que eu gostaria de colocar nessa primeira intervenção, que é uma possibilidade de você armazenar a energia do ponto de vista químico e não do ponto de vista de elétron, né? E é exatamente isso que está fazendo essa grande revolução que nós estamos assistindo aí no setor de hidrogênio. Com relação à duração, o hidrogênio tem aí uma questão de horas e semanas, né? Exatamente por limitações de armazenamento, né? Existem perdas associadas no armazenamento, o hidrogênio é um gás muito leve, existem questões de perdas, e você precisa realmente ter um ponto de atenção com relação a este armazenamento, porque senão o índice de perda torna inviável e você acaba ficando economicamente inviável armazenar grandes volumes de hidrogênio por muito tempo. Perfeito. A bateria, no seu contraponto, né, ela não consegue também estender acima aí a gente tem feito aí 4 horas, normalmente, um período de armazenamento aí das baterias, tá? É claro que tem também as baterias automotivas, que dão uma autonomia que cada vez está aumentando mais. Então, eu diria que tecnologicamente a gente está melhorando essa questão da bateria, mas se eu pensar numa bateria, num grid, né, a gente tem usado muito as 4 horas como elemento importante, principalmente para fazer o peak shaving, né? Você tirar a ponta do sistema e otimizar melhor o uso, tanto da geração solar, eólica, como também da própria transmissão e distribuição. Então, a bateria tem aí feito esse papel aí quase que diário, né? Ciclos diários de melhoria dessa otimização aí dentro do grid, tá? Agora, o hidrogênio aí, Frederico, uma coisa que a gente sempre falava, né? Isso nos primórdios, quando a gente falava do hidrogênio, o hidrogênio vai ser um grande armazenador para evitar para os problemas que a gente tem hoje com as hidrelétricas, né? Porque as hidrelétricas sempre foram aqui no Brasil, um armazenamento plurianual. O que quer dizer isso? A gente fazia armazenamento no ano X para daqui a 3, 4 anos à frente, tá? É claro que isso foi se perdendo ao longo do tempo no setor elétrico brasileiro, tá? Por restrições ambientais, a gente não constrói mais hidrelétrica com grande armazenamento, e esse armazenamento é aquele primeiro lá, gravitacional, né? A gente não faz mais. E além das que existem hoje, que ainda existem, como Furnas, Serra da Mesa, ainda tem restrições que o pessoal coloca por questões de turismo, etc. Então, o hidrogênio sempre foi
a saída, né? Ou se pensou muito numa solução para fazer esse armazenamento de mais longo prazo. Coisa que a gente vê que não é bem assim, como você agora bem colocou nessa questão do armazenamento do hidrogênio, dessas perdas ao longo do tempo, quando você armazena ou comprimido ou então em líquido, né? Que esse é um outro ponto que pode ser feito, mas tem problemas e aí energia que você gasta para manter isso. Exatamente, professor. O custo para se liquefazer o hidrogênio, você precisa levar ele a menos 253 graus, né, 253, e evidentemente, para se fazer isso, você tem um custo energético, você precisa ponderar, né, o custo energético para manter ele em estado gasoso ou liquefeito e qual vai ser o retorno que você vai ter tendo esse consumo energético para se armazenar ele. Eu não vejo isso fazendo muito sentido num país como o Brasil, onde a gente tem abundância de eletricidade, de hídrica e também de renováveis. De repente, com outro país que não tem um cenário energético tão favorável quanto o Brasil, pode fazer sentido. Mas, assim, a nível de sensibilidade, eu não vejo isso tendo muito sentido no mercado brasileiro, no cenário energético nacional hoje. Ótimo. Um outro ponto que a gente vai passar agora é o tempo de resposta, né, da bateria e do hidrogênio, no caso aí da célula combustível, que também está aprimorando bastante, que é o seguinte, o que a bateria, o que esses armazenamentos podem fazer para o grid, né, para o sistema elétrico. Isso depende muito do inversor, tá? E já existe hoje, inclusive, como solução ao que ocorreu aí no dia 15 de agosto, né, a ideia de se colocar baterias específicas para melhoria da estabilidade do sistema. Então, isso também, as baterias já estão até evoluídas para isso, claro, junto com os inversores. Então, os inversores é que são os comandantes, né? São que dão o comando para as baterias, para ela entrar na hora que precisa, com respostas aí de milissegundos. Agora, eu não vi, Frederico, essa evolução das células combustíveis para atender essa resposta rápida, que também é necessário nos veículos, né? Para ter torque rápido. Então, isso é uma evolução da que a gente tem que ter nas células combustíveis, tá? Isso é uma demanda de mercado, tá? Na verdade, o veículo a hidrogênio, exatamente para ele ter um tempo de resposta da ordem de milissegundos, ele tem uma bateria. Exatamente por essa questão de torque, essa questão de partida, ou mesmo o momento em que você precisa fazer uma aceleração brusca, né? E aí a célula combustível, exatamente pela rampa de resposta, né? Ela para não comprometer ela tem uma bateria que exatamente faz esse papel, né? E aí eu retorno. O tempo de desenvolvimento tecnológico de bateria é muito superior ao tempo de desenvolvimento de célula combustível. Acredito que em um futuro podemos ter aí um tempo de resposta um pouco mais competitivo para células combustível. Mas hoje, a realidade que nós temos existe uma conjugação bateria-célula combustível, principalmente em veículos, exatamente por essa necessidade de torque da ordem de milissegundos. Bom, outro ponto, beleza, Frederico, muito bom. Outro ponto importante é a questão da densidade energética. Esse é um fator importante também, inclusive, que afeta, né, a aplicação que você vai ter. As baterias de lítio, né, elas têm uma característica bastante interessante que ganhou das de chumbo ácido e outras que tem aí no mercado, por conta da sua densidade, tá? Então, eu coloquei aqui um número, isso vem variando. Aliás, os números que a gente coloca aqui, a cada momento, eles são mudados, apenas isso aí é um número de referência, mais 400 watt-hora por quilo, né? Então, as baterias de lítio, elas foram desenvolvidas e estão aí nos carros elétricos por conta da densidade. Diferente, posso mostrar, a gente pode fazer o contraponto com as baterias de chumbo ácido, que tem em torno aí de 80 watt-hora por quilo. Então, isso dá uma potencial aplicação para a mobilidade, as baterias, tá? E também, é claro, no caso de aplicação para estacionariedade, a gente não precisa muito dessa densidade tão perfeita, né? Tão boa para poder utilizar como a gente precisa nessa aplicação da mobilidade elétrica. Como é que está o hidrogênio aí na questão da densidade? Que era também
há 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando a gente falava de hidrogênio, não, hidrogênio, você comprime, liquefeita ele, você tem uma alta densidade energética ali. Como é que está isso, ô Frederico? A questão da densidade energética do hidrogênio tem, na verdade, existem os parâmetros lá, de você fazer por volume ou por massa, né? E aí a gente entra num conceito que, na minha opinião, não é uma forma de você discutir isso, porque quando você passa para esse cenário, você tende a vestir algumas paixões, né? E aí fica, não, você está defendendo o hidrogênio e está descartando a bateria. Na verdade, o que eu vejo é que os dois conjugam de forma harmônica, tá? Você pode, por exemplo, aproveitar essa densidade energética da bateria e utilizar o hidrogênio conjuntamente em um sistema isolado, por exemplo, da região norte do Brasil, em que você utiliza uma solução solar fotovoltaica durante o dia para atender essa comunidade isolada, e de noite você usa uma conjugação bateria e hidrogênio para produzir energia, o que evita a queima do diesel, quer seja durante o dia usando solar fotovoltaico e de noite usando hidrogênio / bateria, né? Agora, um ponto interessante que vale a pena a gente colocar aqui, professor Marangon, até para a gente sair um pouquinho desse fla-flu aí, bateria e hidrogênio, é que existem outras formas de você armazenar o hidrogênio, como, por exemplo, em formato de combustível líquido. Você pode armazenar o hidrogênio como metanol, que também é um combustível que tem a sua densidade energética. Você pode armazenar o hidrogênio como amônia, por exemplo, né? E essa amônia tem as suas utilidades, não só com a questão de fertilizante, como combustível, e você pode fazer uma reação de síntese para a produção de combustíveis sintéticos, né? Então, quando a gente coloca isso dentro de um cenário, a gente sai de um ambiente em watt-hora e já vai para um ambiente de joule, porque você sai do ambiente energético elétrico e vai para um ambiente de energia de matriz energética, não de matriz elétrica, né? Então, você precisa ponderar esses cenários, e muitas vezes, alguns projetos de hidrogênio, o que a gente tem acompanhado até na H2 Verde, que é a nossa empresa, que desenvolvemos alguns projetos, é que as pessoas vão muito com uma mentalidade 100% elétrica, né? E, na verdade, quando a gente fala de hidrogênio, nós estamos falando de um vetor transversal. Ele passa pelo elétrico, mas ele vai para o químico, e do químico você pode ir para o combustível líquido, no caso do metanol que eu citei aqui. Então, isso tudo depende de um somatório de balanço energético de uma cadeia toda, não somente de uma caixinha, que é o balanço energético somente do elétrico, dos elétrons. Perfeito. Pode passar aí o slide. Essa visão, nós realmente tínhamos, né, há 4 anos atrás. Eu sou originário aí do setor elétrico, né, e a gente via o hidrogênio não como um vetor, né, mas como um armazenador, era o que o pessoal falava muito, né, mas depois a coisa foi mudando, e hoje a gente já pensa no hidrogênio nas suas variedades de aplicações num processo de descarbonização. E aí eu queria só colocar uma coisa aqui interessante, já aproveitar, deixa aí do Fred, é o seguinte: a gente sempre pensou no armazenamento para ajudar a você descarbonizar a matriz elétrica, ou seja, você tinha intermitência das renováveis, o armazenamento faria essa função, e o hidrogênio seria um elemento importante nisso, né? Mas depois a gente pensa o seguinte: peraí, mas tem toda a energia térmica que a gente tem que olhar também. Quer dizer, a matriz energética, conforme o Frederico comentou. E nesse lado aqui, o hidrogênio pode atuar muito forte, tanto nos biocombustíveis, etc. E, além disso, nos processos industriais, aço verde, amônia verde, que ele tocou aí também, que a gente deveria estar tocando muito forte nisso. Já existe o pessoal falando aí também. Mas veja bem, essa movimentação a gente vê de 2, 3 anos atrás, especificamente para o caso brasileiro, tá? Que a gente tem muita coisa aí para descarbonização na nossa indústria. Mas vamos continuar aqui, eu não quero tocar o bate-bola, né? Mas é só para o pessoal comentar o seguinte: por exemplo, eficiência.
Aí eu tenho um problema na bateria, quer dizer, no hidrogênio hoje, porque o hidrogênio, como é que funciona o armazenamento a hidrogênio? Eu tenho que fazer a eletrólise, né? Usa energia para fazer a eletrólise, aí transformo em hidrogênio. Do hidrogênio eu tenho que armazenar, depois do armazenamento, uma célula combustível para voltar a energia elétrica. Se a gente fizer todas as perdas nesse processo, e eu acho que até eu estou sendo otimista aqui para o Frederico, eu dou 40% de perda, tá? Ou seja, não, desculpe, 40% de eficiência, tá? Ao passo que na bateria eu tenho hoje 90%, tá? E eu tenho aí o fabricante que vai chiar, que diz, não, isso é mais, é 93, 95, vai depender se está em container, se não está, se tem incidência solar em cima, tudo isso muda essa eficiência. Mas se você olhar um outro, esse round trip, que a gente chama, né, é bem mais favorável para a bateria, tá? Então, esse é um ponto importante aí. E aí, por isso que o hidrogênio começa a ir para outros caminhos, né? Nós aqui da energia elétrica, né? A gente começa a ver o hidrogênio indo para a parte da energia térmica aí, operando muito bem. Tá? Um ponto interessante aqui, professor Marangon, até para explicar aí para quem está um pouco assustado, né? Eu reconheço que você foi bastante generoso aí com esses 40%. Na verdade, a grande razão para isso é que você sai, como eu disse, né? O hidrogênio você não armazena elétrons, você armazena molécula. Então, o que acontece? Você usa um processo elétrico, que é a eletrólise, para produzir uma molécula química. E depois você pega essa molécula química para transformá-la de novo em um processo elétrico. Quando você faz essa migração de elétrico para químico para elétrico, você está mudando, vamos colocar assim, o domínio da coisa, né? Você está saindo de uma reação química e indo para uma reação elétrica. E aí que está um pouco da essência desses 40%. A bateria não acontece isso por quê? Porque ela, do início ao fim, é um processo totalmente elétrico. Não existe conversão eletroquímica e depois uma outra conversão química elétrica. Perfeito. Bom, aqui tem mais 3 pontos, né? Que é a maturidade técnica, que é a questão de estar já comercialmente desenvolvido o armazenamento a hidrogênio. Eu diria que eu coloquei aqui em desenvolvimento, tá? Então, existe muita pesquisa hoje na questão do hidrogênio, como esse vetor aí de armazenamento de energia. Eu diria que na bateria a gente já está desenvolvido e tem aprimoramentos em aplicações, por exemplo, no caso do grid aí. A gente está pensando muito nos inversores formadores de rede para entrar no grid, para poder fazer controle de frequência, controle de tensão. Então, são aprimoramentos que a gente está vendo, mas tem sempre a bateria por trás, tá? Então, essa questão do hidrogênio, a gente acha que ele está evoluindo, mas não é para agora, tá? A gente tem aí um espaço aí de desenvolvimento mesmo, e as baterias já estão aí e já podem até ser utilizadas em várias aplicações dentro do grid, tá? E até off-grid, que é o que o pessoal já tem feito lá na Amazônia, lá para o meio rural, para o meio agro, né? Substituindo o óleo diesel, tá? Que isso está dando grande, já comercialmente, viabilidade econômica, tá? Com relação à toxicidade, aí eu tenho que bater palma para o hidrogênio, tá? A bateria ainda é um elemento tóxico, né? Você tem problemas aí de reciclagem aí do processo da bateria. E na flexibilidade de instalação, eu diria que a bateria é bastante flexível e o hidrogênio tem alguns problemas também na questão da instalação. Provavelmente aí, para armazenamento, a gente precisa de grande escala. Esse é um ponto. Já a bateria, eu posso até instalar numa residência, o que eu não posso pensar num conjunto aí, né? Eletrólise, armazenamento e célula combustível dentro de um compartimento dentro da casa. Então, são coisas, eu gostaria até que, Frederico, eu fiz agora um wrap-up, né, de tudo isso, e aí dar uma fechada aí na questão aí desse bate-bola do hidrogênio e bateria.
É exatamente isso. A questão da instalação de sistemas de hidrogênio e aplicação desse hidrogênio em células combustível, eu colocaria de média indo para alta, porque a depender do tamanho dessa planta, né, você vai precisar ter um pulmão significativo de hidrogênio, né? E aí entra questões de cilindros, de armazenamento, qual cilindro que você vai utilizar, enfim, e inclusive até questões que envolve as PDA. Por que não, né? Se esse cilindro estiver em um ambiente aberto, você vai precisar ter aí uma proteção com descarga atmosférica, enfim, coisas de engenharia que precisam ser observadas, né? Então, muito boa essas observações, a depender da localidade onde você vai colocar esse armazenamento e essa aplicação, eu diria que você vai para uma flexibilidade de média tendendo a alta. Ótimo. Vamos passar agora, pode trocar a transparência, por favor? Vamos dar uma olhadinha na parte de regulação, né? A gente está falando muito em armazenamento, como é que está a regulação? Basicamente, o armazenamento aparece depois das renováveis, tá? Então, o grande aparecimento, inclusive, o hidrogênio já existe na indústria há muito tempo, nas próprias refinarias, porém ele aparece com esse vetor energético recentemente. E por que isso? Por causa das renováveis, tá? As renováveis, elas sempre foram incentivadas aqui no Brasil através do incentivo na tarifa de transporte, tá? Na comercialização da energia de renováveis, quando você tinha consumidores no mercado livre, tá? Então você tinha os consumidores especiais. Isso já vem bastante tempo. Depois nós tivemos lá em 2012, né, a 482, que deu incentivo à geração distribuída através da compensação de energia. E aí vieram também outras leis nesse sentido de dar incentivo a você ter a geração distribuída. E a geração distribuída, basicamente, ela é solar, 98% solar, tá? Então, e aí, depois a gente vem aí a contenção da GD com a Lei 14.300, a REN 1059 e a REN 1000. A tarifa binômia também é outra coisa que tenta conter o net metering da GD, tá? E aí começa o pessoal a falar no tal do armazenamento. Bom, se hoje quem faz o armazenamento nessas energias renováveis, nessa geração renovável, hoje quem está fazendo é a rede, é a hidrelétrica, é a termoelétrica que está fazendo isso, tá? Então, diria que é um armazenamento virtual, tá? Que nós temos hoje, mas isso está acabando, ou seja, a turma está reclamando. Opa, peraí, você tem que pagar alguma coisa, mas como é que eu pago isso? Eu também tenho problema aqui de armazenamento, as minhas hidrelétricas já não estão fazendo mais esse papel tão grande aí para você conter ou para dar condição de alta penetração dessa geração renovável. E que eu estou precisando porque eu tenho que melhorar o clima do planeta, tá? E aí aparece a grande revolução, que é a ideia do armazenamento, tá? E aí, no caso específico do armazenamento, a gente tem um potencial grande aqui, mas em termos aí de arbitragem de mercado, serviços ancilares, sistemas off-grid, mas em termos de regulação específica do armazenamento, a ANEEL fez em 2021 a tomada de subsídio 11, tá? Que foi uma série de questionamentos para os agentes. Como vai tratar essa figura desse agente de armazenamento, tá? Depois, em 2022, o ano passado, ela emite a nota técnica 137, que na realidade pega todo o que recebeu de contribuição e faz uma análise, né, que não dá juízo muito de valor, mas faz uma análise concisa, né, de tudo que ela ouviu e ali. E prometeu para agora, de início de 2024, a regulamentação específica sobre armazenamento. Onde aí se pergunta, e o hidrogênio como é que entra? Como é que entra a bateria? Dou prioridade à tecnologia ou sou neutro à tecnologia? Então, uma série de discussões que ainda estão no ar, tá? E que vamos ter o ano que vem. Então, preparem vocês aí, a gente está fazendo esse webinar agora, mas essa vai ser a grande discussão no ano que vem aí
em termos de Brasil. Em termos internacionais, a gente já tem uma evolução nessa área, tá? E isso aí, talvez, há um incentivo. Nos Estados Unidos, hoje, já se faz um incentivo isolado ao armazenamento antes do recente aí da regulamentação nova nos Estados Unidos. A gente tinha que estar atrelado a uma renovável para ganhar incentivo de financiamento e incentivo tributário. Hoje já você pode desenvolver uma solução de armazenamento e ter o mesmo incentivo que você tem para as energias renováveis. Coisa que no Brasil aí a gente não tem ainda, tá, gente? Mas eu gostaria também de ouvir o Fred, nos próximos slides aí, pode passar, para ele falar como é que está a história aí da regulação no Brasil do hidrogênio especificamente. Maravilha, maravilha. Obrigado, professor Marangô. Antes, voltando aí a uma pequena contribuição no slide anterior, eu entendo que a solução de armazenamento vai fazer muito sentido quando a gente começar a desenhar plantas de produção de hidrogênio. Tá? Por quê? Porque você produz o hidrogênio para algum fim, né? E aí, um pequeno exemplo que eu coloco aqui. O hidrogênio sozinho, ele não resolve muita coisa, principalmente quando a gente fala em descarbonizar setores como produção de fertilizante, como produção de metanol, combustível líquido, que já existem navios hoje rodando. A inauguração aconteceu, a primeira viagem aconteceu no dia 14 de setembro, chegou em Copenhague, um navio saiu de Singapura e foi até Copenhague rodando com metanol verde, né? E aí o que acontece? Estamos falando de uma reação química, de um processo de síntese de um combustível. Quando a gente fala de síntese de um combustível, a vazão de hidrogênio dentro de um reator para fazer o processo químico e ter como produto final esse metanol tem que ser constante, né? Só tem que nós temos um problema. A geração de energia para produzir esse hidrogênio é uma geração renovável que a gente sabe que é intermitente. E aí faz sentido, sim, a gente pensar em um conjugado de armazenamento. E eu digo aqui com toda certeza, com toda a experiência que a gente tem vivido nesses anos, os projetos de hidrogênio, eles funcionarão com um mix energético. Quer seja um mix energético de solar, de eólica, por que não hidráulica? Nós temos um grande potencial hidráulico, tá? Por mais que tenta se plantar a ideia que é somente solar e eólica, nós temos um excelente potencial hidráulico no país. É difícil encontrar uma outra localização no mundo que tenha um potencial hidráulico nosso, uma oferta de energia limpa, hidráulica, que também pode ser utilizada para a produção de hidrogênio, e uma solução de armazenamento exatamente para fazer esse equilíbrio, né? Então, isso é muito importante. Agora, já indo para o próximo slide, o hidrogênio, ele não é nenhum tipo de novidade. A indústria química, o hidrogênio, a gente conhece o hidrogênio há 100 anos ou mais, tá? O hidrogênio é utilizado na indústria química há muito tempo, principalmente para refino de petróleo e produção de fertilizantes. O que acontece? Por que a gente está vendo essa onda hoje toda do hidrogênio? Porque o desenvolvimento de energias renováveis proporcionou a produção do hidrogênio, o que a gente chama de hidrogênio verde, com energia limpa, usando o processo da eletrólise, porque até então o principal processo, e até hoje isso ainda roda, de produção de hidrogênio é do gás natural, é um outro processo, é um processo térmico, enfim, você faz a reforma a vapor do gás natural. O efeito colateral é que você tem uma grande emissão de CO2, né? O processo de produção de hidrogênio pela eletrólise, né, que é o processo limpo, é um processo que fizemos experiência na escola, todo mundo fez essa experiência lá na aula de química, química básica lá da escola, né? Aquele processozinho de você colocar a pilha, colocar lá os eletrodos e ver as bolhazinhas de oxigênio e hidrogênio sendo expelidas lá na reação, né? Entretanto, esse processo de eletrólise não tinha escala comercial, porque o custo da produção de energia era um custo que tornava inviabilizável do ponto de vista financeiro este hidrogênio. Entretanto, com o desenvolvimento de energias renováveis e você tendo aí custos energéticos competitivos, passou a ser uma realidade. O Brasil, há mais de 20 anos, desenvolve iniciativas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico voltadas para o hidrogênio, tá?
Muitas vezes, quando a gente vê falar de hidrogênio na Europa, enfim, a sensação que nós temos é que o Brasil ficou meio parado no tempo. Por isso que eu fiz questão de trazer todo esse histórico aí para mostrar para vocês o que foi feito. 2002, MCTI, um programa chamado ProH2. 2003, o Brasil ingressa no IPHE, que é um fórum internacional. 2005, o Ministério de Minas e Energia, focado exatamente numa solução que nós já comentamos aqui. O professor Marangon citou isso de forma muito assertiva. O Ministério de Minas e Energia, em 2005, já imaginava utilizar o hidrogênio para geração estacionária, né? Em 2010, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos fez um apanhado de subsídios para a competitividade, políticas de competitividade do Brasil. 2017, de novo, eles pegaram o que tinha de maturação tecnológica e fizeram, enfim, uma agenda, né, estratégica, considerando o grau de avanço e a maturidade tecnológica do que existia naquela época. 2018, novamente, o MCTI reconhece o hidrogênio como uma alternativa tecnológica para energias renováveis, né? 2020, o assunto do hidrogênio foi para dentro do caderno do Plano Nacional de Energia, da EPE, e tinha um capítulo específico para isso, que era o capítulo de tecnologias executivas. E em 2021, a EPE solta uma nota técnica que foi as bases para a consolidação da estratégia brasileira do hidrogênio, e eu digo a vocês que essa nota técnica foi praticamente o embrião do PNH2. O PNH2 que está no Ministério de Minas e Energia e que no mês de agosto agora houve aí a consulta pública, a apresentação do plano trienal do hidrogênio. Então, esse resumo aí pode parecer até um pouco cansativo, mas para mostrar que os formuladores de políticas públicas do setor energético brasileiro têm esse olhar para o hidrogênio. O que ocorre, que é exatamente essa grande chamada que a gente tem visto aí nos últimos tempos, é porque o hidrogênio entrou na pauta da comunidade europeia por duas razões. Primeiro, porque eles enxergaram no hidrogênio uma possibilidade de você descarbonizar a economia e promover uma retomada econômica num cenário de pós-Covid, né? Ou seja, a pandemia provocou aí um abalo econômico no mundo, especialmente na comunidade europeia, e eles entenderam que vamos promover aí um novo impulso econômico, e esse impulso econômico com o hidrogênio tem o potencial de reestabelecer a economia que estava abalada pelo Covid e também colaborar para o atingimento das metas do Acordo de Paris. Então, juntamos aí dois cenários e isso aí é praticamente a mola mestre que tem impulsionado os últimos anos aí do mercado de hidrogênio, né? Indo para o próximo slide, eu gostaria de trazer para vocês aqui algumas questões que envolvem as regulamentações, né? Hoje nós temos algumas iniciativas no Congresso Nacional, temos aí 3 projetos de lei no Senado, temos uma minuta que, inclusive, anda circulando, alguns colegas que estão aqui na audiência, eu acredito que já devam ter recebido aí em algum grupo de WhatsApp uma minuta de um projeto de lei que está em debate na Comissão Especial do Hidrogênio Verde no Senado, presidida pelo senador Cid Gomes. Temos aí 2 projetos de lei na Câmara dos Deputados, né? Existe um movimento, isso já é um movimento público, o Ministério de Minas e Energia trabalha em uma minuta para encaminhar também ao Congresso Nacional, né? Então, perceba que o assunto começa a ganhar algumas dimensões, né? O primeiro PL era um PL voltado um pouco para a ANP, né? Falava de injeção de hidrogênio, o 725, injeção de hidrogênio na rede de dutos, né, de gás natural. Já o último PL, o 3173, ele já é um pouco mais voltado para a política pública, tenta criar um programa de hidrogênio, enfim. Então, o assunto começa a tomar forma, né, começa a ganhar corpo no parlamento brasileiro, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Os estados, por sua vez, também já deram a largada em algumas leis estaduais. Pernambuco, Goiás, Paraná, Ceará e o Rio Grande do Sul com um decreto para o mercado de hidrogênio. E aqui eu chamo a atenção para uma questão
professor Marangon, que pode ser um grande risco, tá? Não que eu seja contra o marco regulatório, muito pelo contrário, sou totalmente a favor. Entretanto, como investidor, o risco que eu vejo aqui é o seguinte: se houver alguma sobreposição de competências entre uma lei estadual e algum PL, quer seja do Senado ou da Câmara, que porventura via a se tornar uma lei, né, evidentemente, essa discussão vai parar em alguma instância do judiciário, né? E a gente sabe, por experiência própria do setor elétrico, que a judicialização não é boa, né? Já tivemos aí vários fóruns de falar que muitas vezes o setor elétrico sofria uma forte judicialização. E não estou discutindo aqui quem está certo ou quem está errado, ou o mérito da questão, até porque a questão ainda não está posta. O que eu estou colocando aqui é o risco que eu vejo é ocorrendo aí uma espécie de debate sobre competências legislativas, se o Estado extrapolou a sua competência, feriu o direito da União de legislar sobre este ou aquele assunto, isso cria uma insegurança jurídica. Criando uma insegurança jurídica, isso prejudica os investidores que já estão dispostos a colocar dinheiro, recursos, aportes de capital em projetos no Brasil. Então, percebam que é importante a comunidade científica, o setor produtivo, se engajar nesse debate, participar efetivamente desse debate, participar de audiências públicas e do que for necessário, para que a gente tenha um projeto de lei próximo da realidade do mercado. Um projeto de lei perfeito, eu acredito que é uma utopia, porque o mercado é muito dinâmico, você precisa estar fazendo ajustes, né? Até o professor Marangon citou aí a Lei 14.300, que foi o PL da GD, né, que acabou se tornando a Lei 14.300, e depois vieram os ajustes aí das resoluções normativas da ANEEL. Evidentemente que isso vai acontecer no mercado de hidrogênio, né? Mas nós precisamos fazer essa transição de forma suave para evitar rupturas e riscos, principalmente com o mercado de hidrogênio, que é um mercado que demanda um grande volume de capital, um fluxo de capital externo muito grande, né? E que qualquer ruptura do ponto de vista de entendimento de garantias jurídicas e legais pode sim trazer um descompasso aí no fluxo de capital necessário para fazer os projetos acontecerem no nosso país, né? Então, a mensagem do cenário do hidrogênio é este, né? Acho que é importante, agradeço aqui os ouvintes, quem está aqui na audiência, essa é a mensagem, acho que é o momento da gente contribuir, se engajar e participar desse debate, porque temos um horizonte muito positivo pela frente. E o Frederico, só para complementar rapidinho, você tocou aí no ponto aí da regulação, né? A gente tem esse problema no gás natural, né? O gás natural, que o hidrogênio é muito próximo dele, né? Que é regulado pela ANP, você tem uma regulação do Estado que conflita, às vezes, com a regulação federal, né? Que as competências são diferentes e a briga, né? Do que é o gasodistribuição, o que é de interligação, ou seja, isso já traz um problema hoje para o gás natural, tá? E no caso do setor elétrico, a regulação é toda federal, então minimiza esse problema. E além disso, tem um outro problema que está se discutindo: quem vai assumir o hidrogênio, se é a ANP ou se é a ANEEL, quer dizer, uns troços que não começa a dar confusão aí na regulação, e isso é realmente conforme você falou, o investidor vem para cá, olha essa confusão, peraí, isso aqui está difícil botar e é dinheiro grande. Então, esse é um ponto que a gente tem que. A gente, pelo menos que a gente pode fazer a nível técnico, a gente tem que tentar criar o consenso e trabalhar para dar um prato melhor para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Isso é importante a gente estar trabalhando nesse aspecto. Mas, obrigado também, gostaria de agradecer aí também, Frederico, e o pessoal que está assistindo a gente. Vamos passar aí para a sessão de perguntas, né? Se é que o pessoal está animado aí com a discussão nossa. Obrigado. Muito obrigado. Maravilha, excelente apresentação, professor Marangon, professor Frederico. Acho que o
o bate-bola que vocês fizeram, né? Como o Frederico mesmo brincou, né? De Fla-Flu, foi muito bem feito, né? Foi uma discussão muito legal acerca dessas duas soluções, tanto de baterias quanto, eventualmente, de hidrogênio verde, né? São dois assuntos que estão em alta no mercado fotovoltaico nacional, como vocês dois mencionaram ao longo de toda a nossa transmissão. E é bem legal a gente poder trabalhar isso e levar até o público que está acompanhando a gente aqui as diferenças, o que pode se esperar delas daqui para frente, e principalmente trabalhando muito essa questão das iniciativas também, né? Justamente pensando naquilo que a gente pode esperar pela frente. Vamos, pessoal, então, para a sessão de perguntas de vocês. A gente tem alguns minutinhos aqui previstos justamente para isso, né? Então, deixa aqui nos comentários para a gente as dúvidas que vocês têm, tá? Participem com a gente, tá? Que é muito importante. Esse é o momento de vocês participarem com a gente. O Bastidores do Pódio, ele participa aqui com a gente, professores, perguntando o seguinte, né? Foi logo no começo do webinário, Marangon, você comentou muito sobre essa questão de resposta das baterias, né? E ele faz justamente esse questionamento, né? Ele gostaria só, eu imagino que seja até uma conclusão de uma fala que você comentou, né? Mas gostaria que você respondesse ele, se possível também. Ele pergunta nesse sentido, né? Se o tempo de resposta da bateria, então, pode-se concluir que é mais rápido do que do hidrogênio verde. Eu acho que eu respondi, também o Frederico respondeu. O hidrogênio passa por uma molécula, depois ele volta através da célula combustível, que tem um formato parecido, né, com uma bateria, mas ele está lá armazenado como uma energia química, né? Na bateria é um processo eletroquímico, então é muito mais rápido a entrega, né, da energia elétrica, da transformação energética. É claro que também nós temos aí o inversor. O inversor também é uma eletrônica de potência, né, que o setor elétrico veio adquirindo ao longo dessas 2, 3 décadas. A gente encontrou o elo de corrente contínua de Itaipu, foi um primeiro exemplo de uma eletrônica de potência ali, rápida, com resposta rápida, mas você tinha por trás do retificador lá a usina de Itaipu, né, para entregar lá para a região de São Paulo, e esse controle ele é muito rápido, tá? Até mais rápido que o eletromecânico, tá? Só que você precisa trabalhar isso e ter um ajuste satisfatório. O que a gente nota é que, e está acontecendo lá fora, tanto na Califórnia, no Texas, o pessoal já está usando as baterias para ajuste, para melhorar a resposta do sistema e melhorar a estabilidade do sistema, tá? Até criando o que a gente chama de uma inércia virtual, que tanto se falou aí no mês de agosto, quando a gente teve aí o apagão por conta eu não posso falar muito isso, mas que teve culpa da eólica solar um pouco, mas também do próprio operador nacional do sistema. Mas esse assunto para outra live, não vou estender isso aqui não. Obrigado. Frederico, você gostaria só de pontuar também, antes da gente entrar com a pergunta do Jean Frank, que está aparecendo aqui para a gente na tela? Não, na verdade, foi colocada a resposta, né? A gente precisa entender que estamos falando especificamente de célula combustível, de uma tecnologia ainda que está alcançando o grau de maturidade. Tudo bem que ela tem uma velocidade muito grande, mas sim, a resposta é essa: o tempo de resposta da bateria é maior do que da célula combustível. Perfeito, maravilha. Obrigado, viu, ao Bastidores do Pódio por participar aqui com a gente. Tem também agora sim a pergunta do Jean Frank de Almeida Lima, que ele participa, e aí eu vou encaminhar essa pergunta para você, tá, Marangon? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa dúvida do Jean. Ele pergunta o seguinte, né? As baterias de sódio e enxofre são mais eficientes que as de lítio ou é só uma tecnologia diferente? Olha só, a tecnologia de sódio e enxofre, ela está sendo bastante trabalhada. Você tem que trabalhar ela com uma temperatura mais alta, em torno de 300 graus aí. Estão se fazendo investimento para tentar diminuir essa temperatura, mas ela tem uma eficiência muito boa, tá? Ela praticamente compete muito bem com o lítio, tá? Ela é boa, claro, para carro não, mas para mobilidade não, mas para estacionário é bastante interessante. Nós já temos em operação algumas lá no Japão.
Eu até no curso que a gente dá aí no Canal Solar, a gente dá uns exemplos, fotografias da bateria de sódio e enxofre, tá? Agora, importante, ela é importante como a saída, porque o lítio tem um problema da mineração, né? A gente não sabe se a gente vai ter lítio, tanto lítio, para tudo que se quer que ele faça, tá? Para mobilidade, para armazenamento estacionário, para a eletrônica, ou seja, a demanda do lítio está muito grande. E hoje você sabe que a reserva hoje de lítio, 60%, 70%, está aqui na América do Sul, onde você tem aí o Chile, a Bolívia, né, com os lagos dos Andes, ali na região dos Andes, então onde se extrai o lítio de forma mais econômica. Você pode extrair de outra forma, porém mais econômica está sendo lá. E tem problemas sérios ambientais, esse é um grande problema, o que o sódio traz de vantagem em relação ao lítio, tá? Em termos de eficiência, densidade, a de sódio é pior, mas num projeto estacionário você consegue contornar bem isso, ok? Perfeito, obrigado ao Jean Franck. Tem uma pergunta também agora do Isaías Batista, que ele participa com a gente da seguinte forma, ele fala que assistiu uma apresentação no CMDF, no qual foi mencionado para ele a grande dificuldade de extinguir o incêndio em baterias no SFV. Né? Daí, ele gostaria de saber justamente sobre isso, né? Se já foram analisados riscos de plataformas de hidrogênio. Fred, você responde ou depois eu respondo? Pode, não, vai lá. Isaías, o risco do hidrogênio é um risco como qualquer outro gás, né? Tem algumas questões, o hidrogênio, ele precisa de ele, quando sofre ignição, ele explode muito rapidamente, tá? Existem riscos, inclusive normas técnicas, por incrível que pareça, existem normas técnicas. A gente tem a impressão, volto a dizer, de que o Brasil está muito atrasado, que não tem nada de hidrogênio, mas existem normas técnicas para hidrogênio no Brasil, tá? Quando você fala em incêndio, a gente precisa entender em qual cenário está isso. Porque, por exemplo, se eu tiver um armazenamento de hidrogênio, por exemplo, em um ambiente ao ar livre, se ocorrer qualquer vazamento, o hidrogênio 14 vezes mais leve que o ar, em questão de milissegundos, aí exatamente são os milissegundos lá da bateria, em milissegundos ele já está na estratosfera, né? Quando esse hidrogênio está armazenado num ambiente confinado, aí sim você tem um grave risco, né? Então você tem que fazer a avaliação do cenário, de aonde está armazenado esse hidrogênio, em quais condições, se é alta pressão, se é média pressão, né? Só fazendo aqui um comentário, eu acompanhando até uma capacitação que eu fiz pela GIZ, a empresa alemã que nos deu essa capacitação, ele fez um ensaio muito legal. Ele pegou um cilindro de hidrogênio, né, colocou ao ar livre, né, e pegou um fuzil e deu um tiro no cilindro com hidrogênio a 300 bar de pressão, né? E aí, antes, ele faz a pergunta, o que vai acontecer? Vai explodir? Vai pegar fogo? Enfim. E, por incrível que pareça, quando o cilindro é perfurado, em questão de segundo, o hidrogênio vai todo embora e não acontece nada, né? Mas por quê? A gente está em um ambiente ao ar livre, né? Se isso acontecesse em um ambiente confinado, seria uma tragédia anunciada. Depende do ambiente em que está ocorrendo esse armazenamento, e isso faz parte, inclusive, dos protocolos de segurança. Com relação à bateria, só para rapidamente, as baterias realmente há um tempo atrás tinham problemas, principalmente as baterias de lítio, né? E a gente tem que ter uma eletrônica para controlar esse processo interno, né? Então toda a bateria de lítio tem uma eletrônica para controlar. Isso avançou muito, então elas se tornaram bastante seguras hoje, tá? Tem problema, formação de gás, né? Que isso pode acionar e explodir, mas a gente está tendo aí muitas tecnologias importantes para controle desse processo dentro das baterias, tá? Então, eu diria que essa segurança das baterias de lítio tem melhorado drasticamente. Agora, vamos ver aí os hidrogênios, conforme o Frederico comentou. Legal, Isaías. Obrigado, viu, pela sua participação. Também ao Jean, que participou com a gente também, falando sobre as baterias de sódio e enxofre. Participação também agora do Carlos Gomes Fontinelli.
Ele pergunta o seguinte: se o sistema elétrico de potência brasileiro está adequado para suportar várias plantas produtoras de hidrogênio verde. Olha, Carlos Fontinelli, essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Na verdade, uma questão que merece um cuidado muito especial. Eu participei, inclusive, de uma audiência pública na Câmara dos Deputados falando sobre isso, e levei o mapa do Sistema Interligado Nacional e fiz uma provocação lá para os especialistas que estavam lá. Por exemplo, uma grande empresa que anunciou um projeto no Ceará, no Porto do Pecém, ela começa o seu projeto com 4 GB de energia renovável. Evidentemente, você não vai conseguir gerar 4 GB de energia renovável ao lado do Pecém. Fisicamente, isso é impossível. Você não consegue colocar uma planta de 4 GB na delimitação, no espaço lá delimitado onde é o Porto do Pecém. Você vai precisar ter essa geração um pouco distante. Aí você vai precisar transportar essa energia, né? Você vai precisar lidar com a questão da intermitência, né? E quando a gente fala de sistema elétrico de potência brasileiro, não estou falando só em subir torre e puxar fio de transmissão. Eu estou falando em olhar subestação, em olhar redundância, em olhar fluxo de potência, né? Então, essa pergunta, eu sou capaz de dizer a você que o Brasil precisa olhar com cuidado, e isso não é um problema somente do Brasil. Nós temos visto esse problema em outros países também que estão desenvolvendo seus projetos de hidrogênio. Eu digo a você, com alto grau de assertividade, que a infraestrutura de potência elétrica do mundo precisa se adequar para esses fluxos de potência, esses grandes fluxos de potência que as plantas de hidrogênio vão demandar. Eu queria só adicionar que se eu fosse francês, eu ia defender aqui as minhas nucleares, colocaria as nucleares no porto de Pecém e aí fabricaria o hidrogênio rosa, tá? Essa é uma ideia, tá? E não estaria emitindo CO2. E aí as redes, nuclear eu consigo ter uma constância, né? Um fator de capacidade bastante interessante, coisa que eu não tenho nas eólicas e solares, tá? Então, esse é um ponto também que a gente tem discutido bastante. Hoje a gente está pensando em trazer muita transmissão, né? Construindo aí uma expansão bastante razoável do Nordeste para o Sudeste, e basicamente para atender as eólicas e solares. Ora, mas se eu botar plantas de hidrogênio ali no Ceará, essas solares e eólicas vão apontar os fluxos de potência para lá, tá? Então eu tenho uma outra rede que eu tenho que construir para lá. E além disso, é aquilo que a gente tinha até discutido bastante, por exemplo, é a questão do fator de carga do eletrolisador. Eu gostaria de fator de carga 1 para ele, tá? Até não só operacionalmente técnico, mas também econômico, tá? Então, uma eficiência técnica e uma eficiência econômica. Mas isso eu vou ter que pensar com armazenamento, com tudo. Então, eu diria que a gente ainda não tem estrutura para isso e é um grande desafio. Aí vejo muito pessoal fazer, não, eu construo aqui uma solar, uma eólica aqui, hibridizo, talvez, tal, e 2 linhas de 500 kV vou botar lá no eletrolisador. Gente, a instabilidade disso é muito ruim, tá? Então tem que tomar cuidado quando a gente pensa nesse tipo de projeto. O ideal é que o grid todo participe, porque eles têm fator de diversidade, tanto na área de geração como no consumo, e isso possa ajudar, no caso aí dos eletrolisadores, melhorar o fator de carga. Colocando um pouquinho mais de tempero aqui no debate, professor Marangon, a gente sabe que quando a gente fala em construir linhas de transmissão, esse capital necessário para isso é pago pelo consumidor na tarifa, né? E aí vem, quer dizer, essa demanda está sendo provocada não pelo consumidor cativo regulado, mas por um consumidor eletrointensivo, que são as plantas de hidrogênio. Aí vem o debate da modicidade tarifária. Espera aí. Perfeito. O cidadão lá, residencial, vai pagar uma tarifa de uma linha de transmissão que está atendendo um consumidor eletrointensivo, que é uma planta de hidrogênio. Então, você vê que é uma equação de várias variáveis, essa questão
do hidrogênio, da energia renovável, enfim. E é por isso que a gente fala, é por isso que muitas vezes a gente não tem a compreensão total do que vem a ser transição energética. E quando a gente fala transição é porque nós estamos mudando o modelo. E mudar esse modelo significa rever alguns conceitos e sem abrir mão de outros conceitos que são fundamentais, que é um conceito que eu pessoalmente defendo, que é exatamente a questão da modicidade tarifária. Quanto a isso, a gente tem até discutido bastante aí. Quem quiser, olha aí no meu LinkedIn, eu tenho colocado muito seriamente a questão das tarifas de uso das redes, né? Que temos que aprimorar isso para ser justo, né? Com quem está realmente utilizando a rede elétrica, tá? Coisa que a gente está vendo aí no Congresso, ações, né, contrárias a isso, justamente até para, de repente, creio que não seja, né? Para pavimentar essa meio que subsidiando todo esse processo do hidrogênio, das renováveis, de uma forma que não está bom. Não sou contra nada disso, mas a gente tem que olhar quem é que paga essa conta, né? E o que o Frederico colocou, isso é importantíssimo mesmo, tá? Porque o consumidor, às vezes, não tem nada a ver com o que está acontecendo. Se eu pegar essas plantas aí, eletrolisador, e exportar hidrogênio ou amônia, o que seja, para a Europa, tá? Então, eu acho que o Brasil não é tão rico assim para subsidiar energeticamente os países aí do hemisfério norte. A gente precisa ter muito equilíbrio, né? Ponderar aí os benefícios e o que o Brasil vai conceder aí de subsídios, enfim. Benefícios que eu falo benefícios econômicos, geração de emprego, nova economia, enfim. Mais uma vez, eu acho que esse debate tem que ser um debate qualificado, livre aí de paixões por este ou aquele setor, esta ou aquela fonte. Legal, excelente. Obrigado, viu, Carlos Gomes Fontinelli, pela sua participação. Pessoal, nós temos mais 5 perguntas aqui que foram deixadas por vocês. A gente vai fazer essas últimas 5 perguntas e vamos encerrando o webinário, tá certo, pessoal? Que a gente, infelizmente, tem um tempo para cumprir. São mais essas 5 perguntas e vamos lá, tá? Pergunta do Lucivan Joel da Costa. Ele participa perguntando o seguinte: na área automotiva, já existe algum produto comercial com uso do hidrogênio verde? Ou algum equipamento de uso residencial, comercial, para o uso do hidrogênio para a produção de energia? Sim, já existe o Toyota Mirai, é um veículo movido a célula combustível, é o primeiro que foi lançado, existem outros veículos também, tá? Residencial comercial, algumas soluções ainda em desenvolvimento, do ponto de vista de como é que eu posso dizer, de marketing, né? Existe bicicleta a hidrogênio, bicicleta elétrica a hidrogênio, né? Então, enfim, o mercado está se desenvolvendo nesse sentido também de utilizar o hidrogênio na eletromobilidade urbana. Perfeito, Lucivan. Obrigado, viu, pela sua pergunta. Eu vi que você também tem outras e a gente já faz elas, tá? O Gabriel agora Heyman participa com a gente também, ele perguntando o seguinte, né? E aí essa pergunta vai também endereçada ao Frederico. Quando falamos de armazenamento do hidrogênio, a solução para a conversão de energia seria somente pelo processo de célula combustível ou como combustível por processos de queima e então geração? Você pode gerar energia pela célula combustível, já existe isso hoje em mercado, geradores que ao invés de funcionar com gás natural, eles queimam o hidrogênio para produzir energia. Existem turbinas hoje sendo testadas pela GE que trabalham com um blend de gás natural e gás hidrogênio, tá? E existe também a possibilidade de você pegar esse hidrogênio, gerar um combustível líquido e, com esse combustível líquido, produzir energia. O que vai determinar a melhor solução é o cenário que você está utilizando, a aplicação que você está utilizando e o seu custo de produção para ver se o resultado final energético vale a pena e tem competitividade no mercado. Perfeito, obrigado, Gabriel, pela sua participação. Últimas 3 perguntas, pessoal. Marcos Ferreira participa com a gente também, perguntando o seguinte, aí a pergunta vai para o Marangon. Para aplicações residenciais e comerciais, as baterias são mais confiáveis? As baterias mais confiáveis são as de lítio, porém a tecnologia e o custo ainda são muito caras. Pode-se esperar um custo menor em um futuro breve? Essa é a discussão bastante apropriada do mercado, tá? A ideia é que as baterias comecem a ficar mais baratas, tá?
isso na fábrica ali, na saída, mas no Brasil a gente tem um problema, que é a questão tributária, tá? A tributação na bateria é muito alta, tá? E ela, comparativamente aos outros recursos que foram tendo aí uma isenção tarifária melhor, né? Como das energias renováveis, o mesmo não acontece a bateria. O que nós estamos trabalhando aí, os INEL, a BGD, a gente tem trabalhado junto ao Ministério da Economia, ao Congresso, no sentido de fazer o mesmo tratamento tributário, aí tem a reforma tributária em andamento aí, das baterias, do armazenamento, a mesma coisa que as renováveis, as fontes renováveis, a produção de energia elétrica por fontes renováveis. Por quê? Porque o armazenamento, conforme a gente comentou aqui, né, ele é a chave que vai dar condição para que essas energias renováveis consigam aumentar a sua incidência na matriz, porque elas hoje estão complicadas, tem uma série de resistência por causa da intermitência delas, mas o armazenamento vai resolver isso. Então, ele é também um item importante para a descarbonização do setor eletroenergético. Tá? Então, a gente entende que isso tem que ser explicado para o Congresso e para o Ministério da Economia na hora de fazer a questão da tributação. Perfeito, pessoal. Passando também para lembrar para vocês, tá, que o Canal Solar, a gente vai deixar aqui para vocês um link, né? O Marangon falou muito do curso de armazenamento. A gente vai deixar aqui para vocês o link para o curso de armazenamento que está começando, né? Que já está acontecendo agora nessa semana. Então vocês podem clicar aqui, conferir certinho, né? Mais informações, se vocês quiserem eventualmente se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, né? Como vocês mesmos já sabem, é um tema que está em alta agora no setor fotovoltaico nacional. Caso vocês queiram se aprofundar um pouquinho mais, a gente está deixando aqui a nossa página de cursos. O link está aqui nos comentários para vocês podem acessar, tá? E procurarem saber um pouquinho mais sobre o curso, se interessa eventualmente para vocês, mas o link está aqui à disposição de vocês, tá? Uma forma do Canal Solar também ajudar com os estudos de vocês para o dia a dia. Vamos para a última pergunta, pessoal. São as últimas duas, né? Mas elas se interligam, então eu vou aproveitar para fazer as duas de uma vez só. São também duas perguntas do Lucivan, né? Então vamos lá. As duas perguntas que acabam se cruzando, né? A primeira, né? Dado que não existe processo natural para a conversão do hidrogênio e oxigênio novamente para a água, não se teme o uso do hidrogênio sem responsabilidade como combustível térmico, e aí ele pontua como a queima, né? Porque ele fala o seguinte, pois já temos os veículos prontos para o uso, né? GNT. Não seria uma tendência errônea do uso do hidrogênio? Lucivan, a primeira questão, quando você fala de eletrólise, você separa o hidrogênio do oxigênio, né, quebra a molécula da água, separando o hidrogênio do oxigênio. Quando você coloca esse hidrogênio em uma célula combustível, ele encontra o oxigênio novamente, a fusão das duas moléculas, do componente oxigênio e do componente hidrogênio, gera eletricidade, e na saída da célula combustível você tem vapor de água. Então, na verdade, você volta a água em formato de vapor, né? Então, existe esse processo na célula combustível, você tem a saída de água, tá? Com relação ao uso do hidrogênio como combustível térmico, como queima, tá? Você tem que avaliar aí exatamente questões que envolvem as emissões de carbono, que é exatamente o que a gente busca num processo de descarbonização. Esse debate hoje, agora eu já entro na outra pergunta, a questão da tendência errônea do uso do hidrogênio, a gente precisa pensar em uma matriz energética interligada e complexa, tá? Porque muitas vezes, um país como o Brasil, que tem um potencial de biocombustíveis, muitas vezes a gente vai conseguir descarbonizar o nosso transporte, por exemplo, não pela rota 100% do hidrogênio, mas pela rota do biocombustível, que também é um combustível renovável. Então para que vai servir o hidrogênio? Respondo, o hidrogênio vai servir para que a gente tenha a produção, por exemplo, de fertilizantes verdes, porque o fertilizante que nós compramos hoje, 87% do nosso fertilizante é um fertilizante importado, que vem da Rússia, feito com gás natural, né? Então a gente deixa de usar
o fertilizante que é produzido com hidrogênio de gás natural altamente emissor de CO2 e passa a produzir no Brasil fertilizante com hidrogênio que tem baixas emissões de CO2, né? Então, perceba, a gente não pode centrar e minimizar a nossa análise em um único vetor energético. A gente tem que pensar numa forma ampla, porque esses componentes energéticos eles vão se interligar, e essa interligação é que vai dar exatamente uma matriz energética capaz de dar a resposta para a descarbonização que nós estamos precisando. Complementando, a gente tem toda uma cadeia, né, de processos industriais, processos energéticos, usos nos vários tipos de finalidade aí da energia, e a gente, quando toma uma decisão, e essa decisão é de política energética, a gente tem que olhar todos esses segmentos aí, tá? E também, depois, política tributária, porque às vezes a gente faz uma política energética, vem a política tributária também, como é que se diz assim, atrapalha tudo, tá? Então, o estudo disso tem que ser uma forma coerente, porque aí a gente vai ganhar eficiência nesse processo todo de descarbonização. E uma coisa que eu sempre falo, gente, por favor, não importe as soluções, não importar, aí no sentido de importar, né, essas soluções que vêm lá do hemisfério norte e trazer direto para o Brasil. O Brasil tem muito, acho que o Frederico comentou aí, os biocombustíveis. Acho até que a Petrobras tinha que vir investir mais nisso, tá? Por quê? Porque é uma solução brasileira e muito importante que a gente pode ter aqui e ser talvez o país com uma descarbonização muito mais rápida que todos. E aí vender isso lá fora, dizer para os produtos brasileiros tem um selo verde real, tá? Não é eu botar um carro elétrico na Europa que 50% da eletricidade é suja, pô. Então, não é incoerente. E eles fazem muita incoerência lá fora, tá? Então, a mensagem que eu digo é o seguinte, vamos pensar no conjunto todo. É muita complexidade para entender. A gente está aqui, essas discussões são importantes para isso, mas a gente tem que orientar as pessoas que estão na cabeça aí da decisão do rumo que o país vai ter, aí em vários setores, inclusive na transição energética. E para complementar, eu até deixo uma provocação aqui, Henrique, isso pode inclusive ser tema de um próximo webinar. Nós não falamos aqui, mas o Brasil tem um potencial de produzir hidrogênio por rotas biológicas, que é uma coisa fantástica, né? E nós não falamos disso aqui nesse webinar, e é uma coisa absurda o nosso potencial. O que a gente tem de resíduos do agro, por exemplo, e de produção de proteína animal, suinocultura, produção de gado, produção de frango, de aves, enfim, é um potencial energético muito pouco aproveitado. Podemos utilizar isso para produzir hidrogênio. E aí é a mensagem final, o desafio final. Nós temos, inclusive, de pensar numa matriz energética incluindo a bioenergia. Com certeza. E até falando nessa questão de rotas, quando a gente fala de rotas voltadas para hidrogênio e tudo mais, né, que são as rotas biológicas e tudo, lembrando só, pessoal, a gente está deixando também aqui para vocês, além, né, da possibilidade de vocês acompanharem o curso do Canal Solar de Armazenamento de Energia em Baterias, a gente também está deixando o curso do Canal Solar de Hidrogênio Verde para vocês, tá? Onde essa parte mencionada pelo Frederico, ela é bem explicada, tá? Pelo professor Gleison Miller. Então, vocês podem também acompanhar a fundo esse tema, outras questões envolvendo o curso de Hidrogênio Verde, que é um curso bem legal. Ele aborda desde o início, para quem não tem muito conhecimento sobre hidrogênio verde, até assuntos mais complexos sobre o tema, tá? Então, é um curso bem completo, dividido em 17 módulos. Ele é bem legal também, tá? Para vocês acompanharem, fica aí a disponibilidade para vocês, tá? Queria, antes de mais nada, professor Marangon, professor Frederico, agradecer muito a participação de vocês. Parece que não, mas a gente está ao vivo há 1h20, quase aproximadamente. Então, foi um tempo bom para a gente poder responder as dúvidas do pessoal que participou em peso hoje. Acho que isso é muito legal, mostra a relevância do trabalho nosso, do Canal Solar, mas também de vocês dois como profissionais do setor. Acho que as explicações foram muito bem feitas,
foram muito bem elaboradas, justamente para a gente trazer todo um contexto acerca desse tema que é muito importante. Queria agradecer muito a participação de vocês dois. A gente sabe que o tempo hoje dentro do setor ele é bastante corrido, a gente está trabalhando bastante, então queria muito agradecer a disponibilidade e principalmente o tempo e a disposição de vocês para ajudar profissionais que hoje muitas vezes estão até começando no setor e precisam e se espelham muitas vezes em vocês. Queria agradecer muito a participação dos senhores. Da minha parte, muito obrigado aí a todos por estarem até agora com a gente aqui, e acho que é o nosso papel aqui de tentar, dentro do parco conhecimento que a gente tem, que a complexidade é muito grande, de trazer para vocês um pouco desse conhecimento. Acho que é a função nossa aqui e a do Canal Solar também. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, obrigado, Henrique, Canal Solar, obrigado ao professor Marangon pela honra de estar aqui compartilhando contigo esse debate, né? E é uma satisfação, estou sempre à disposição quando for necessário. Perfeito, e principalmente também agradecer a participação de todos vocês, viu, pessoal, que participaram, sejam com perguntas ou que ficaram com a gente até o final. É para isso que a gente está aqui, para atender as necessidades de vocês, para ajudar vocês no dia a dia e ajudar todos a prosperar dentro desse mercado tão importante que é o mercado de energia solar e que tem crescido cada vez mais. Claro, também agora tem todo um mercado envolvendo a complexidade das baterias, do armazenamento, do hidrogênio verde, como foi trazido hoje pelo Frederico e também pelo José Marangon. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Semana que vem a gente tem mais um webinário a partir das 6 horas. Acompanhe as redes sociais do Canal Solar, a gente coloca lá as matérias do dia a dia do setor, a gente também disponibiliza para vocês lá qual será o próximo webinário. Fiquem atentos para não perder nada, tá, pessoal? Muito obrigado a participação de todos vocês e até semana que vem.